Já apareceu o slide para vocês? Sim. Sobre a segunda lei de Newton? Vamos lá. A segunda lei de Newton ela é continuidade da primeira lei, né? Alguém lembra o que quer dizer, o que é que nós estudamos na primeira lei? Alguém lembra? Nós estudamos as transformações, não foi, professor? Isovolumétrica. Mas a primeira lei em si diz o quê? Que a energia a variação de Transforma a energia através de calor. isso, né? Quando aumenta o volume tem trabalho, e quando aumenta a temperatura, você tem um aumento de energia, não é assim? Então, quantidade de calor é igual a aumento de energia mais trabalho. Era o que diz. Então, a gente vai dar continuidade justamente àquela primeira lei. Só que o que é que acontece nessa segunda lei? Será que um corpo, uma máquina, será que o próprio ser humano, ele consegue transformar toda a energia em trabalho? Sim ou não? Eu acredito que não. Será que existe, de certa forma, um desperdício? Né? É justamente isso que diz a primeira lei, a segunda lei. Né? Então diz assim, ó, nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Eu acho que, se eu não me engano, eu falei com vocês na última aula, né, sobre, por acaso, a conta de energia, né, que aproximadamente 30% da energia que você paga você não consome, né, ela se perde. E é uma taxa até relativamente boa. Né, se os fios fossem de ferro, você ia perder mais. Se o fio fosse de ouro, ia perder menos. Aí você talvez pergunte, mas por que a gente não coloca fios de ouro? Porque se o pessoal está roubando fio de cobre, imagine se fosse fio de ouro. Ok? Então, tudo isso envolve a questão também do material que você está trabalhando. Até aí, alguma dúvida? Não, professor. Então, vamos. Então, o que é que acontece? Esse aqui tem um Q maiúsculo, não é isso? Que é a quantidade de calor. Ou fonte, quando tem assim, ó, Q e Q, quer dizer assim, fonte quente. Ok? A fonte quente é igual ao trabalho mais a fonte fria. Até aqui, alguma dúvida? Sim ou não? Não. Vocês estão com dúvida? Hoje vocês estão tímidos? Então, o que seria essa fonte quente? Seria a quantidade total de calor fornecido. Ok? É igual o quê? Ao trabalho que a máquina realizou. Isso aí depende da máquina, né? Pode ser um carro, pode ser uma geladeira, pode ser uma moto. Mas, e aí você sempre vai ter mais, essa fonte fria. O que é essa fonte fria? É a quantidade de energia que a máquina não conseguiu absorver. Né? Então, é a quantidade de calor que se perde. Entenderam isso aí? Sim. Então, você Ô, tem professor, explica de novo, por favor. você tem uma quantidade de calor que a máquina, digamos, vou dar um exemplo prático aqui. Né? Digamos que você fornece 3.000 volts para um chuveiro. Você forneceu a ele 3.000 volts. O que é que acontece? O chuveiro, qual é a função do chuveiro? Esquentar a água, não é isso? Então, o chuveiro vai pegar aproximadamente 2.500 volts para esquentar a água. E aí vai sobrar quanto? 500 volts, não é isso? Esse 500 volts que sobra é desperdiçado. Você paga na sua conta de energia,
mas o chuveiro não consegue aproveitar esses 500. Então, ao total forneceu 3.000, 2.500 o chuveiro aproveitou e 500 o chuveiro não conseguiu aproveitar, e aí você perdeu essa energia no meio do sistema, mas você vai pagar normalmente na sua conta de energia. Até aí, alguma dúvida? Não, professor, entendi. Então é o seguinte, as máquinas, nenhuma máquina, nem o próprio ser humano, eu mandei até uma mensagem para o Matial, mas ele não viu ainda. Que eu me lembro que quando eu estudei, meu professor falou na porcentagem que fala um tempinho isso, viu? Que o ser humano ele consegue absorver, da quantidade de alimentos que ele consome. Então, digamos que ele consome um pão, são 100 calorias, mas quando ele consome as 100 calorias de um pão, ele não consegue absorver as 100 calorias. Ele absorve uma parte, a outra parte, esse a gente chama de calor frio, se perde. Graças a Deus. E de tudo que eu como, se o ser humano, se o meu organismo absorvesse tudo que eu como, estava frito. Mas vamos lá. Até aí, alguma dúvida? Podemos Não. continuar? Então vamos que vamos. Então, como é que funciona? Então, o trabalho de uma máquina terna é representado pelo diagrama. Então, aqui em cima, deixa eu voltar. Aqui em cima é a fonte quente. O que seria essa fonte quente? É o total de calor que é fornecido. Com esse calor que é fornecido, a máquina realiza o trabalho. Qual é o trabalho dessa máquina? Depende da máquina. Se for um carro, vai andar para frente ou para trás. Se for um ventilador, vai circular para produzir vento. Se for uma geladeira, vai resfriar os alimentos. Então, depende da máquina, cada máquina tem o seu trabalho específico. Mas uma parte desse calor, dessa fonte quente que é fornecida, o que é que acontece? A máquina não usa. Então, há um certo desperdício do calor fornecido. Lembrando que nenhuma máquina consegue absorver 100% da fonte quente fornecida. Beleza, até aí? Belezinha. Então, vamos que vamos. Então, segundo esse físico aqui francês, eu não sei o nome, nem de sua análise, o que foi o que ele chegou? Ele chegou no seguinte, nessa seguinte definição. Em qualquer sistema físico, a tendência natural é o aumento da desordem, e o restabelecimento dessa ordem só é possível mediante o dispêndio gasto de energia. Ou seja, você está produzindo energia. Quando você está produzindo um trabalho, uma parte da energia transforma-se em trabalho. A outra parte, ela é desperdiçada. Aí você tem que dar um jeito de eliminar essa energia que não for aproveitada, porque se você não eliminar, o que é que vai acontecer? Há uma desordem. Entendeu? Sim ou não? Sim, professor. Ok? Então, por que que os carros eles têm que ter um suspiro? De certa forma, para eliminar a energia que não foi consumida. Então, por isso que o carro tem que ter descarga, que moto tem que ter descarga. Vocês já passaram na frente daquelas usinas e tem fica aquela chaminé queimando o tempo todo? Sim, professor. Isso, as usinas, principalmente aquelas que produzem álcool, gasolina, essas coisas, elas têm uma chaminé que fica o tempo todo queimando. Aí a gente pensa, opa, que desperdício. Mas por que tem que ter? É justamente para eliminar
essa energia que a gente chama de fonte fria. Porque se você não eliminar nela, vai causar um desordem. O que quer dizer essa desordem? É, não vai funcionar as coisas corretamente como deveria funcionar. Entendeu? Sim. Se você... Isso. Tinha um filme antigo que era um Tira da Pesada. Acho que era um Tira da Pesada, alguma coisa assim. Que era com Ed Murphy, não sei se vocês já assistiram. Ele pega bananas e coloca na descarga do carro. E aí o carro ele vai saindo, daqui a pouco interrompe que era um carro que estava perseguindo eles. Não sei se alguém assistiu esse filme. Mas por que isso acontece? Justamente porque como você não eliminou a fonte fria, como você não eliminou a energia que o carro não conseguiu consumir, houve uma desordem e essa desordem fez com que o carro interrompesse. Beleza nisso aí? Beleza. Beleza. Né? Vocês também, vocês consomem o alimento, né? Vocês, que eu falo nós, consumimos o alimento, né? E aí o corpo retira todos os nutrientes do nosso alimento. E aí a parte que não retira, o que é que vocês têm que fazer? É eliminar. Que alguns dizem, né, popularmente, né, de soltar o barro, outros chamam de... E aí vai, esses nomes carinhosos que vocês têm, né? O que é que acontece? Se você tiver prisão de ventre e ficar muito tempo sem ir no banheiro, o que é que acontece com a pessoa? Incha. E futuramente morre. O que é isso? Danona. Ocorre a desordem, né, professor? É a desordem que ocorre porque você não está eliminando aquela energia que o corpo não aproveitou. Gente, peraí, rapidinho que meu filho cortou aqui no pé e já volto. Vamos lá, vamos embora. Eu tava falando de que mesmo? Da desordem. Sim, da gente, né, que tem que eliminar ir no banheiro para eliminar aquilo que o corpo não consumiu. Vamos lá, vamos que vamos. Ok, as máquinas têm rendimentos, ok? O que seria esse rendimento? Seria a porcentagem de aproveitamento da energia. Quanto maior o rendimento, melhor é a máquina, porque ela desperdiça menos energia. Beleza até aí? Fala de novo. Beleza. Isso. Então, como é que eu vou calcular esse rendimento? Que seria essa porcentagem de aproveitamento da energia fornecida. Então, o rendimento que é representado por essa letra aqui, que parece um N, é igual ao trabalho dividido pela fonte quente. E aí você multiplica por 100 para você já achar o valor em porcentagem. Beleza? Professor, isso é para achar o rendimento da máquina? Isso. E aí você vai achar que uma máquina tem um rendimento de 20%, 30%, 80%. O que quer dizer um rendimento de 20%? Ela aproveita 20% da energia fornecida. Um aproveitamento de 50%, aproveita 50% da energia fornecida e assim sucessivamente. Ok? Ok. Beleza. Ok. Eu posso também calcular o rendimento através dessa fórmula aqui. 1 menos temperatura final dividido temperatura fria dividido pela temperatura quente. Ok? Sim ou não? Ok. Então vamos que vamos.
Ô, professor, agora esse N é o que mesmo? N é o rendimento. Ok? Ah, é. Então, nós temos essa fórmula aí. Lembrando que você nunca vai encontrar rendimento igual a 100%, ok? Por quê? Porque nenhuma máquina consegue usar 100% da energia e transformar a energia que ela recebe em energia em trabalho. Ela não consegue transformar 100% da energia em trabalho. Uma parte sempre existe o desperdício. Beleza. Agora vocês lembram da definição de calor? Qual é a definição de calor? Lembram? Como é que fala? Quando fornece energia para outro corpo. Não. Isso, né? E como é que o calor se movimenta? Pela temperatura? Isso. Sai do corpo mais quente ou do mais frio? Vai do mais quente para o mais frio. Justamente. Então, o calor sai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Aonde sai calor, esfria, não é isso? E aonde recebe calor, esquenta. Não é assim a teoria? Yes. Isso. Então, se você pegar uma lata de refrigerante, coloca dentro de uma caixa de isopor e coloca gelo. O que é que acontece? O refrigerante vai sair calor do refrigerante, então ele vai resfriar, e o gelo recebe calor, então vai esquentar e aí acaba derretendo. Isso é o que acontece naturalmente na natureza. Mas, você já parou para pensar como é que funciona um refrigerador? É a mesma coisa. É? Então, a geladeira nunca iria gelar. E o ar-condicionado nunca iria resfriar. Na realidade, essas máquinas térmicas reversas, então assim, são construções do ser humano. Na natureza, o calor sai do lugar mais quente e vai para o lugar mais frio, ok? A geladeira, o ar-condicionado, essas coisas, por acaso, o aparelho do ar-condicionado fica do lado de fora, o lugar mais quente que tem. Então ele retira o calor de dentro da sala, que é o lugar que está quente, e joga para o lugar que está mais quente ainda, que é o lado de fora. Você já parou para pensar nisso? Não. Eu não. Então, presta atenção. Você está no lugar, né? Você está dentro da sala, na sombra. E você está do lado de fora. Aonde é que na teoria a temperatura está maior? Do lado de fora, onde o sol está batendo diretamente ou na sombra? Na Do lado sombra. de fora. Fora. Do lado de fora está maior do que lá de dentro. Aí, e o ar-condicionado, o que é que ele faz? Ele tira o ar quente, que está dentro da sala, numa temperatura menor, e joga para o lado de fora, que está na temperatura maior. Então, o calor aí, nesse caso, se moveu do lugar frio para o lugar quente. Entenderam isso? Entendi, ao contrário da natureza. Justamente. Essas máquinas que têm essa função, como geladeira, ar-condicionado, de resfriar o ambiente, nós chamamos isso essas máquinas de máquinas térmicas reversas. Ok? Ok. Ok. Então, agora eu vou perguntar: o calor sempre sai do corpo mais quente para o corpo mais frio? Sim ou não? Sim. Não. Aí você vai dizer: na natureza, normalmente, naturalmente, o calor sai do corpo mais quente para o mais frio. Porém, né, se for usar uma máquina térmica, aí pode acontecer ao contrário. Então, se eu falar unicamente essa frase, o calor sempre sai do corpo mais quente para o mais frio, você não pode dizer que sempre sai, porque então
não existe ar-condicionado, não existe refrigerador, não existe freezer. Entenderam? Entendi. Entenderam? Então, eu sempre digo, ó, vocês que vão fazer Enem, tome cuidado com a palavra sempre. Né? Então, o que é que acontece? Existem as máquinas reversas, térmicas reversas, que fazem um processo reverso, ao contrário. Então, não posso dizer que sempre acontece isso, porque aí eu estaria negando a existência dessas máquinas. Agora, se eu perguntar, e na natureza? Na natureza, sempre o calor sai do corpo mais quente para o mais frio. Beleza, tá aí? Beleza. Então, aqui é como funciona a geladeira, né? Aqui, essa parte de trás aqui, ó. O que é que acontece? Ela não está quente? Sim. Essa parte aqui, onde vocês botam, né? De vez em quando, uma calça para secar, uma camisa para secar. Já fizeram isso? Já e fala que não pode. Que faz mal, Não pode, não pode. Mas todo mundo faz, né? Eu faço Sapato, isso sempre. sapato molhou no outro dia. Né? A gente tem que ter aula, o sapato tá molhado porque tá chovendo. Bota aqui. Então, essa parte aqui, ó. Aqui tem um compressor, né? Então, aqui tem toda uma tubulação dentro da geladeira. Se vocês quiserem abrir a geladeira de vocês, vocês vão verificar. Só não diga ao pai nem à mãe de vocês que foi eu que mandei. Então, essa parte aqui de dentro, ó, esse fio azul, ele está responsável em retirar o calor de dentro da geladeira. E essa parte vermelha está responsável de eliminar o calor que foi retirado de dentro da geladeira. Ô, professor, uma pergunta. E a Sim. água que fica embaixo? Não tem um vasinho que fica com água? É porque é o seguinte, quando você... Existe gás, gotículas de gás, acaba congelando. Essas gotículas de gás que tem, acaba congelando, mas de vez em quando você desliga lá para limpar a geladeira. Então, quando você desliga para limpar, essa água que estava congelada, ela acaba se transformando no estado líquido. E aí vai sair. E aí tem essa bandejinha que é para não derramar no chão. Mas quando você esquece de tirar a bandejinha, o que é que acontece? Mole, que todo mundo faz isso, né? Esquece de tirar a bandejinha, daqui a pouco a água está derramando no chão. Se deixar parado, dá mosquito. Justamente, dá dengue. Né? Alguma dúvida mais? Não. Não, professor. Vamos lá. Como é que você vai calcular a eficiência de um refrigerador? Né? Será que você tem a diferença? Um refrigerador custa 3.500, o outro custa 3.700. Eles têm a mesma... a geladeira tem a mesma quantidade, mas eu vou comprar de 3.500 ou de 3.700. Então você tem que ver a eficiência. Porque se a eficiência dele for pouca, ele vai consumir mais energia. Se a eficiência dele for maior, ele consome menos energia. Então, às vezes, por isso que os refrigeradores têm preços diferentes. Porque tem consumos diferentes. Às vezes você economiza R$200 e vai pagar 1.000 a mais em conta de energia. Ok? Então, como é que a gente vai calcular essa eficiência? Eficiência é igual o trabalho realizado, é igual o calor quente dividido pelo trabalho realizado. A fonte quente dividido pelo trabalho realizado. Beleza? Tá tendo construção aí, professor? Não. É porque eu aproveitei assim, os reais, o dinheiro que eu ganhei aí do Auxílio. Do auxílio e comprei um guarda-roupa. O pessoal tá armando aqui. Ó, tô brincando, viu? Eu não recebi nenhum auxílio, não, pra vocês me denunciar. Ok? Eu sei, professor. Então, assim. O professor não tá
errado, não. Tem gente com carro, com casa, cheia de dinheiro recebendo auxílio, o senhor não pode? Não, não posso não, porque a minha consciência Verdade. vai na frente, entendeu? Eu quero chegar em casa, Mulher de carteira deitar e dormir tranquilo. Sua mulher trabalha de carteira assinada também? É? Professora também. Ah, então não dá pra receber, não. Tem algum filho de maior, não, né? Ah, não, que você só tem criança pequeno. Eu sou novo, minha filha. Investigação, eu acho que a Aline veio infiltrada do governo para saber. Veio. Pois é. Daqui a pouco vai parar um carro da Polícia Federal aqui na porta querendo saber se eu estou recebendo ou não. Cuidado, professor. Aqui. Ô, professor, seu endereço. Faça o favor. Aonde que eu vou dar? Aonde? Eu moro em Salvador, lá na Pituba. Vai lá me procurar. Não, eu sei que você mora em Cruz. Você mora em Cruz. Vamos que vamos. Então é o seguinte, a eficiência eu posso calcular a partir de 3 formas, né? Mas geralmente nós usamos essa forma aqui, ó. Inclusive vamos fazer até um exemplo com essa forma. A eficiência é igual a temperatura final, temperatura final o quê? Temperatura fria dividido pela temperatura quente menos a temperatura fria. Beleza? Beleza. Vamos lá. Olhem essa questão aí, analisem e me digam, por favor, quantas estão corretas? Não tô enxergando. Não está enxergando? Tá mal, mas tudo bem. Então Ela vou ler. precisa de óculos, professor. Exatamente, a miopia tá braba. Isso, fecha o olho, Ficou aperta. proximal, gente. Isso, eu sou especialista nisso. Aperta o olho que você consegue enxergar. Miopia, assim, você não está enxergando, você aperta o olho assim, aí você consegue enxergar. Não sei por quê. Funcionou. Estou lhe dizendo, meu filho, são vários anos aqui de experiência. Eu sou novo, mas tenho uma experiência em miopia. Vamos lá, e aí? Primeira, o calor só pode fluir de um corpo a outro de menor temperatura? Sim ou não? Não. 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 Eu queria ver se alguém ia falar assim, que eu bati nisso aqui, ó. Se Sim. você falar, lá vem a outra. Se você falar que sim, você está negando a existência de ar-condicionado, refrigerador, outras coisas mais. Segundo, o princípio da conservação de energia é válido para qualquer sistema físico isolado? Não entendi. O princípio Eu da acho que sim. Isso, né? Que seria os corpos isobáricos, né? Ou seja, que não permite que o calor externo entre nem o calor interno saia. Aí existe esse princípio da conservação de energia. Mas se o corpo não for isobárico, você não consegue conservar essa energia, porque essa energia vai se perder no ambiente. Ok? Tá certo essa. Agora entendi. Quarta, uma máquina térmica transforma integralmente calor em trabalho? Sim ou não? Sim, professor. Não, nenhum corpo. O que é que diz a segunda lei da termodinâmica? Transforma 100% todo o calor em trabalho. Sempre Isso. perde alguma coisa. Justamente. Então, segundo a segunda lei da termodinâmica, você não consegue transformar integralmente o calor em trabalho. Oitavo, a variação da entropia corresponde à variação da energia útil do sistema? Essa aqui é um pouco difícil, né? Porque apareceu essa palavra aí, entropia. Né? A 16. A questão 16. Todos os processos naturais irreversíveis acarretam aumento na indisponibilidade de energia? Acho que não. Beleza. Quantas aí que vocês acham que está certa? Quantas vocês acham que estão erradas? E era pra contar, Ave Maria foi falando sim, não, Ei. sim, não contei. Se você fosse somar, essa soma dá... É 6. A 4 e a 2. A 4 e a 2 estão corretas? Não, a 4 tá errada, meu Deus, que tá integralmente ali.
As corretas seriam a 2, a 8 e a 16. Ok? Aqui era um sistema de prova, vocês hoje com o Enem não tem mais isso. Mas antigamente a UFBA era assim. Aí você somava as que estavam corretas. Então, por acaso, aqui estão 3 corretas, né? Então, se você acertasse as 3, é a nota máxima. Se acertasse 2, não recebia a nota máxima. Agora, se colocasse uma no local, uma errada, aí já perdia tudo. Mas vamos lá. Assim é mais fácil, então, porque pelo menos, tipo, você não zerava logo de cara. É. Aqui essa questão é um pouco maior. No radiador de um carro, a água fica dentro de tubos de metal, que a gente chama de canaletas, como ilustra a figura. Aqui o radiador de um carro é mais ou menos assim. Com a ajuda de uma bomba d'água, a água fria do radiador vai para dentro do bloco do motor, circulando ao redor de cilindros. Na circulação, a água recebe calor da combustão do motor, sofre aumento de temperatura e volta para o radiador, e é então resfriada, trocando calor com o ar que flui externamente devido ao movimento do carro. Quando o carro está parado ou em marcha lenta, um termostático aciona o tipo de ventilador, que a gente chama disso de ventoinha, evitando o superaquecimento da água. A situação descrita evidencia que, no processo de combustão, parte da energia foi transformada em trabalho para o carro se mover. Exatamente, examinando as trocas de calor efetuadas, pode afirmar que. Então perceba que o radiador ele funciona igual a geladeira, aquela grade que tem a parte de trás da geladeira. Aquela parte de trás da geladeira recebe o ar quente e esfria. O radiador também, do mesmo jeito, pega a água quente e esfria. Então a água quente fria volta para o motor que esquenta e vem para o radiador que esfria. Beleza. Letra A. Considerando o motor uma máquina térmica ideal, quando o motor for, quanto maior for o calor trocado, maior será o rendimento do motor. O que é que vocês acham? Sim ou Ô, não? professor, tá certa. Eu Beleza. acho que Então vamos lá. Se essa está certa, então a letra B está errada. Considerando o motor uma máquina térmica ideal, quanto menor o calor trocado, menor será o rendimento do motor. Essa está errada, né? Segundo vocês? Sim, professor. sim. Não quer nem ver as outras. Então já sabe qual é que está errada, né? Concorda comigo? É pra ver. Professor, mas pra mim tá errado. O senhor vai dizer que tá errada. Eu vou dizer o quê? Que vai estar errada. Por que eu vou dizer que está errada? Eu já tô vendo tudo. A gente já. Professor, sei lá. Viraram vidente agora, foi? O pior que é. A gente sente. Saber quando é que eu vou ficar rica? E o... Ah, Meu Deus. tem. E aí, vão arriscar outra ou já sabe que é essa e acabou e não vão arriscar mais nada? Não, professor, continua lendo e explicando para a gente entender cada questão. Ou cada alternativa. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Uhum. O senhor parou na letra C. Ocorre um aumento de entropia do ar nessas trocas de calor? Aí vem o que é entropia, né? A gente está trabalhando entropia, né? O que seria entropia? A A entropia desordem. é a quantidade de energia não disponível para a realização do trabalho. Seria a fonte fria. Entropia é diferente de entopia. Na outra foi entopia, foi o nome? Foi desordem.
A entropia não, a variação da entropia corresponde à variação de energia útil no sistema. Entropia, apareceu. E aí? Professor, fale logo qual é, porque o Hilário já está esperando aqui que eu falar que não é a A, mas a gente acha que é a A. Pois é. Então, por que é que vocês acham que é A? Me diga. Porque vem falando que quanto maior for o calor trocado, maior será o rendimento do motor. Eu também acho isso, professor, porque se a troca de calor não fosse maior, então para mim o rendimento Isso, se fosse pouca, da o máquina rendimento seria não. seria tão grande. Agora sim, aqui na realidade tem uma pegadinha aí. Porque o motor do carro, aqui está falando do radiador. A função do radiador é apenas resfriar o motor do carro. Então, o que é que acontece? Considerando o motor uma máquina térmica ideal, quanto maior for o calor trocado, maior será o rendimento do motor? Não. Porque a função do radiador aqui é apenas resfriar. Entendeu? Eu não posso partir do princípio que está trocando muito calor, que o rendimento vai ser maior ou menor. Até porque isso depende de outras coisas, né? O que é que está sendo? Qual é o combustível que está sendo gasto? Essas coisas todas, entendeu? Na realidade, a resposta certa seria a letra C. É uma pegadinha que, se você não prestar atenção, acaba caindo. A letra C diz assim, ó, ocorre Eu não sabia, eu aumento já da entropia do ar nessas trocas de calor. Ok? Sabia Muito já, bem, já tinha previsto. Verônica e Lara, você sabia que estava Mas errado. por quê? Bendito, o senhor coloca o negócio de radiador de carro. A gente só entende de abrir a porta e entrar, professor. É Professor, melhor não eu sei nada colocar de aqui. mecânica. Trabalha com carro. É melhor eu colocar aqui, vocês irem aprendendo, do que chegar lá no Enem e ficar todo perdido. Ok? Ô, professor, mas daqui até lá eu já esqueci isso aqui. Nada disso o conhecimento, uma vez adquirido, ele nunca é esquecido. Eu tinha uma professora que ela falava assim, né, que o conhecimento é como se fosse uma brasa, e às vezes pode cair algumas cinzas por cima e você achar que a brasa apagou, mas quando você sopra, a brasa está ali debaixo. Ou seja, o conhecimento ele nunca se perde. Filosofou, professor. Você sabe que a física é a melhor de todas as disciplinas. É um pouquinho de filosofia, um pouquinho de tudo. Todas as matérias é assim, cada matéria puxa alguma coisa. Vamos lá. Essa é a última questão, até porque já está quase no horário do primeiro ano. Uma central de energia utilizada por uma equipe móvel de TV desenvolve 1,8 vezes 10 elevado a 7 joules de energia elétrica, enquanto seu motor a gasolina consome 2,5 litros de combustível, cujo poder calorífico é de 3,6 joules por litro. O rendimento da central é de... Aí ele quer saber a porcentagem do rendimento. Você vai usar a fórmula do rendimento. Justamente. Mas antes, aí eu tenho que saber a quantidade de fonte quente, né? São 2,5 litros e cada litro corresponde a 3,6 vezes 10 elevado a 7. Então, quando você multiplica, dá 9 vezes 10 elevado a 7. Beleza até aí? Sim. Então, agora é só jogar na fórmula, né? Então, o rendimento vai ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a 7, que é o trabalho, dividido pelo total da fonte quente, que é 9 vezes 10 elevado a 7, vezes 100, porque eu quero em porcentagem. Né? Corta, né? E aí você vai fazer 1,8 dividido por 9 dá 0,02. Quando multiplica por 100, dá 20%.
Alguma dúvida? Acho que não. Agora só a atividade. Ah, mas é assim mesmo. Ele vai passar atividade para casa? Oxi, É. sempre passo, Ai, sempre passo. Sou nova aqui, professor. Comecei hoje. Pegue Ah, leve. eu pego leve sempre. Próxima aula vai ser, eu passo a atividade. E aí depois eu paro, corrijo a atividade. Entendeu? É uma aula eu dou atividade, a outra aula eu corrigir a atividade e tirar as dúvidas. Ah, tá. Viu? O professor não passa atividade, não, eu sou burra. Ô filha, não é não, não é não. Primeiro que parar de gravar, que esses momentos assim é bom parar de gravar.